Meu nome é Elinor MRK, e eu tenho 55 anos. Antes de começar, deixa eu te dizer uma coisa: o que vou contar não é só uma lembrança. É uma ferida quieta, trêmula, que ainda me acorda no meio das noites frias da Noruega. Mas antes da história se desenrolar, me deixa te perguntar: você já ouviu alguém que ama sussurrar algo tão aterrorizante, tão desesperado, que o seu mundo inteiro parou de respirar por um instante? Foi o que aconteceu comigo. E mesmo agora, depois de tantos anos, eu ainda consigo ouvir a voz dela tremendo ao lado do meu ouvido: não olhe para trás, apenas corra. Por favor, se você está ouvindo, considere se inscrever. Eu compartilho histórias como essa, momentos reais de uma vida que foi mais pesada do que eu jamais esperei. Obrigada. Agora, me deixa te levar de volta. Eu nasci em uma vila quieta perto de Trons, cercada por montanhas que pareciam esculpidas pelas mãos de deuses antigos. As pessoas da minha vila são fortes, reservadas e leais, assim como o mar gelado que nos cerca. Nós não esquecemos. E não perdoamos facilmente. Talvez seja por isso que a história dói tanto. Porque tudo o que aconteceu envolveu a única pessoa em quem eu confiava mais do que em qualquer outra, minha filha, Sigrid. Eu criei Sigrid sozinha. O pai dela morreu quando ela ainda era pequena, levado pela estrada gelada que contorna o lago da nossa vila. Depois disso, éramos só nós duas. Vivíamos de forma simples. Cozinhávamos juntas. Assistíamos às tempestades pela janela. E toda noite, antes de dormir, ela sussurrava: "Boa noite, mamãe. Você está segura comigo." Segura. Se ao menos ela soubesse o quanto estaria errada um dia. A história realmente começou na noite em que recebemos a carta. Ela chegou na primeira nevasca de dezembro, um envelope sem endereço de remetente, só o meu nome escrito em uma caligrafia afiada, estreita. Eu me lembro de virá-lo nas mãos enquanto estava na porta. Algo dentro de mim sentiu frio antes mesmo de abrir, como se a carta carregasse o inverno nas veias. Quando finalmente rasguei, havia apenas uma linha escrita dentro. Você tomou o que era meu. Estou vindo buscar o que é seu. Eu me lembro de encarar aquelas palavras, confusa no início. Depois inquieta. Depois assustada. Porque eu tinha uma sensação estranha, retorcida, de que quem escreveu não estava falando de dinheiro. Ou de terra. Ou de algum mal-entendido de anos atrás. Estavam falando da minha filha. Eu não contei para Sigrid imediatamente. Ela tinha 27 anos na época, coração gentil, sempre achando que podia consertar tudo com um sorriso suave. Ela não fazia ideia de como as pessoas podiam ser cruéis. Especialmente algumas pessoas do meu passado. Eu dobrei a carta, guardei na gaveta ao lado da minha cama e tentei dormir naquela noite. Mas não consegui. Meus dedos continuavam traçando a borda da gaveta. Todo som lá fora parecia passos se aproximando. Toda sombra parecia se inclinar para a casa. Eu ficava pensando na caligrafia, na nitidez dela, em como parecia familiar e, ao mesmo tempo, tão distante. A manhã chegou, e as montanhas estavam cobertas de neve branca espessa. Sigrid estava na cozinha, cantarolando baixinho enquanto cozinhava aveia. Ela sempre cantarolava. Era o jeito dela de manter o calor na casa. Quando viu meu rosto cansado, o sorriso dela desapareceu. Mamãe, o que houve? Eu disse que não era nada. Só o frio. Só a idade me alcançando. Ela não acreditou, claro. Ela estendeu a mão, segurando a minha entre as palmas quentes. Seus olhos, azuis como o céu de inverno, procuraram meu rosto. Mamãe, seja o que for, vamos lidar juntas. Queria que ela tivesse razão. 3 dias se passaram depois da carta, e a vida voltou ao normal, ou pelo menos tentou. Mas eu senti algo mudando ao nosso redor. Coisinhas. O portão do lado de fora da casa deixado aberto à noite mesmo sabendo que eu tinha fechado. Pegadas na neve que não combinavam com as nossas.
Uma figura parada do outro lado da estrada, imóvel por tempo demais, depois desaparecendo quando eu olhava de novo. Sigrid achava que eu estava imaginando. Ela riu suavemente e disse: Mamãe, você andou assistindo documentários de crime demais. Mas eu sabia. Meus ossos sabiam. O passado estava vindo. E então veio a noite que mudou tudo. Eram por volta das 21 horas. A eletricidade piscou, algo comum no inverno, então acendemos algumas velas e nos sentamos na sala, embrulhadas em cobertores. O vento uivava lá fora, empurrando as janelas, fazendo a casa gemer. Eu me lembro de Sigrid sentada ao meu lado, encostada no meu ombro enquanto falávamos sobre planos de Natal. Ela queria assar biscoitos de gengibre com cravo extra, do jeito que a avó dela fazia. Então, nós ouvimos uma batida lenta, deliberada na porta. Não do tipo que vizinhos fazem. Não do tipo que você ouve de entregadores. Essa batida parecia pesada. Intencional. Como se alguém estivesse arrastando os nós dos dedos na madeira, saboreando o som. Sigrid ergueu a cabeça, confusa. Mamãe, você está esperando alguém? Não, sussurrei. Minha garganta parecia apertada. A batida veio de novo. 3 batidas lentas. Cada uma mais fria que a anterior. Eu senti algo no meu peito se apertar como se o próprio ar tivesse congelado. Olhei para o corredor. A luz das velas tremulava na parede, esticando sombras que pareciam mais escuras do que deveriam. Sigrid se levantou, enrolando o cardigã ao redor do corpo. Eu vou ver, disse baixinho. Espera, sussurrei, mas ela não me ouviu. Ou talvez não tenha entendido o medo na minha voz. Ela caminhou até a porta. Eu a segui devagar, as mãos tremendo. Quando chegou à maçaneta, ela parou. Alguém estava respirando do outro lado. Nós duas ouvimos. Uma expiração lenta, constante. Sigrid virou a cabeça ligeiramente, sussurrando para mim. Mamãe, algo está errado. No momento em que ela disse isso, a respiração parou. Silêncio total. Como se quem quer que estivesse do lado de fora estivesse nos ouvindo. Eu puxei a mão dela da maçaneta, o coração disparado. Não abra, sussurrei. Mas e se for alguém que precisa de ajuda? Não, eu disse de novo, mais firme dessa vez. Não. Ficamos paralisadas por o que pareceram minutos. Então, de repente, uma voz veio através da porta. Uma voz baixa, familiar. Uma que eu tinha rezado para nunca mais ouvir. Elinor, abra a porta. Meu sangue virou gelo. Sigrid olhou para mim, confusa e assustada. Mamãe, quem é esse? Eu balancei a cabeça, incapaz de falar. Porque a verdade era, eu sabia exatamente quem era. E ele finalmente nos encontrou. Antes que eu pudesse puxar Sigrid para longe, a maçaneta chacoalhou violentamente. Alguém empurrou de fora, forçando a porta a se entreabrir no topo. Foi quando Sigrid agarrou meu pulso, a voz tremendo enquanto sussurrava as palavras que me assombrariam para sempre. Não olhe para trás, apenas corra. E naquele momento, antes da porta explodir, eu percebi, isso não era só perigo. Era vingança. Vingança que esperava há décadas. Se você acabou de chegar ou sua mente vagou por um instante, foque agora. Porque é aqui que tudo mudou. Onde o medo deixou de ser uma batida distante na porta, e virou uma mão atravessando-a. Esse é o momento que ainda sonho, o momento em que minha filha sussurrou para eu correr. Quando a porta tremeu e os dedos de Sigrid cravaram no meu pulso, senti algo que não sentia desde a juventude, um terror puro, até os ossos. Do tipo que rouba o fôlego antes mesmo de você tentar gritar. Meu coração batia tão alto que achei que ele ouviria. A maçaneta girou com tanta violência que o metal parecia gritar. Uma rachadura se formou perto das dobradiças. Ar gelado entrou pela fenda. Elinor, a voz rosnou de novo. Não era mais uma pergunta. Era uma posse. Sigrid apertou mais meu pulso.
A voz dela tremia enquanto sussurrava outra vez: Mamãe, não olhe para trás. Por favor. Só corra. Os olhos dela estavam arregalados, marejados de lágrimas, mas firmes de determinação. Ela era corajosa. Muito mais corajosa do que eu jamais fui. Mas eu não corri. Não de imediato. Algo dentro de mim congelou por completo, talvez medo, talvez memórias. Me senti criança de novo, pequena e indefesa diante de um homem que controlava cada respiração no ambiente. Ele era a sombra da qual passei metade da vida fugindo. A sombra que achei ter deixado para trás. Fechei os olhos com força, me obrigando a mexer. Vamos, sussurrei para ela. Mas Sigrid não se moveu. Ela me empurrou. Vai, mamãe. A porta estilhaçou. Uma mão, grande, áspera, familiar, forçou passagem pela fenda. Agarrei a manga de Sigrid e tropeçamos para trás. As chamas das velas dançaram loucamente, lançando sombras retorcidas nas paredes. Corremos para o fundo da casa. Meus pés descalços escorregavam no chão de madeira. Atrás de nós, a porta explodiu com um estrondo ensurdecedor. Passos seguiram, lentos, pesados, confiantes. Ele não corria. Não precisava. Conhecia a casa. Me conhecia. Chegamos à cozinha, e Sigrid agarrou a maçaneta da porta lateral. Trancada. Congelada pela tempestade. A respiração dela tremia. Mamãe, o que fazemos? Olhei em volta, desesperada. A janela. Estreita, mas possível. Me ajuda, sussurrei. Empurramos a mesa para baixo dela, subindo enquanto os passos se aproximavam. Então a voz dele ecoou pelo corredor. Você não pode se esconder de mim, Elinor. Senti os joelhos fraquejarem. Mas Sigrid segurou meu braço com força, me trazendo de volta ao foco. Ela destravou a janela, empurrando com toda a força até a moldura velha render e se abrir, deixando entrar vento gelado. Flocos de neve invadiram o cômodo. Rápido, disse ela. Saí primeiro, caindo no chão coberto de neve. Meus joelhos bateram no gelo com força, mandando uma dor aguda pelas pernas. Virei-me imediatamente, estendendo os braços para ela. Sigrid, vem. Ela hesitou, não por dúvida, mas porque escutava. Inclinou a cabeça levemente, como se calculasse os segundos. Sempre foi a lógica. A calma. Então subiu na mesa, um joelho na borda da janela. Mas antes que pudesse pular, uma sombra se esticou pelo chão da cozinha atrás dela. Meu sangue congelou. Sigrid. Ela virou a cabeça só um pouco, não o suficiente para olhar, mas o suficiente para saber. Para entender. Corra, sussurrou de novo. Uma mão agarrou o ombro dela e a puxou da janela. O grito dela cortou o ar como faca. Avancei por instinto, agarrando o pulso dela. Não. Sigrid. Ela me olhou com olhos apavorados, mas também com algo mais, quase pacífico, como se já tivesse aceitado o que precisava fazer. Mamãe, por favor, vá. Então, ela afastou minha mão. Me empurrou. Com toda a força. E o impacto me jogou de costas na neve. A janela bateu fechada por dentro. Martelei o vidro com os punhos, gritando o nome dela, mas minha voz se partiu na tempestade. Tudo que via lá dentro era um borrão de movimento, ela se debatendo, ele a arrastando para o corredor. Sigrid. Meus gritos ecoaram contra as montanhas. Mas ninguém veio. Nunca vem à noite na nossa vila. Por um momento, não consegui me mexer. O frio mordia minha pele, meus ossos, até meu coração. Minha respiração saía em nuvens irregulares. Fitei a janela até a visão embaçar. Então ouvi a voz dela. Não gritando. Chamando. Mamãe. Tentei subir de novo, mas a porta interna bateu. Algo pesado foi arrastado contra ela.
Ouvi passos rápidos e apavorados, dela, indo mais fundo na casa. Seguidos por outros mais lentos, mais pesados, dele. Tropecei para trás, caindo de mãos e joelhos na neve. Cada parte de mim queria invadir, quebrar a porta, arrancá-lo dela. Mas ele era mais forte. Maior. E eu tinha 55 anos, tremendo, descalça na neve. Sabia exatamente do que ele era capaz. Tinha vivido sob aquela sombra uma vez. E agora ela engolira minha filha. A tempestade cresceu. O vento chicoteou meu cabelo. O frio entorpeceu meus dedos até eu não senti-los mais. Me forcei a ficar de pé. Forcei as pernas a se moverem. Mesmo que ela mandasse correr, eu não a abandonaria. Encontraria outro jeito de entrar. Encontraria ela. A traria de volta. Avancei tropeçando pela neve até o lado da casa, escorregando, me apoiando na parede para equilíbrio. Ouvi batidas abafadas lá dentro, móveis virados, passos apressados, um estrondo que parou meu coração. Sigrid, aguente, sussurrei ao vento, a mim, às montanhas, a Deus. Não importava quem ouvisse. Só precisava que ela me ouvisse de algum jeito. Cheguei à janela dos fundos, menor, mais velha, nunca usada. Meus dedos arranharam a moldura congelada. O gelo rachou. Minhas unhas rasparam a madeira. Puxei, chutei, empurrei, chorando de frustração enquanto dor subia pela perna. Finalmente, com um puxão forte, a janela cedeu, abrindo o suficiente para eu me espremer. Ouvindo outro grito lá do fundo da casa. Mas não era mais medo que me preenchia. Era outra coisa. Algo mais quente que a tempestade. Mais afiado que o frio. Raiva. Ele viera pela minha filha. Mas esquecerá algo? Eu não era mais a mesma mulher de anos atrás. Entrei, respiração tremendo, coração disparado, pronta para encarar a escuridão que me esperava. E foi aí que ouvi um som. Algo que me disse que tudo estava prestes a ficar muito, muito pior. Quando escorreguei por aquela janela estreita dos fundos, o ar frio dentro da casa parecia mais pesado que a tempestade lá fora, denso, tenso, carregado de um silêncio que não pertencia a nenhum lar. Aterrissei no chão com um baque suave, a respiração irregular. Em algum lugar no escuro do corredor, algo arranhou forte a madeira. Uma cadeira? Um sapato? Ou ele? Apertei a mão contra a parede, me equilibrando. Sigrid, sussurrei. Nenhuma resposta. Mas o silêncio não estava vazio. Estava escutando. Dei um passo lento adiante. Meu coração batia tão alto que temi que ele ouvisse. Sombras se esticavam pelo chão, dançando a cada piscar da luz de vela que vinha da outra sala. A casa, outrora quente e cheia de memórias, agora parecia um estranho. Um lugar que se voltará contra nós. Então, do fundo do corredor, ouvi um gemido suave. Fraco. Assustado. Minha filha. Algo dentro de mim se partiu. O medo se dissolveu. Uma força que eu nem sabia que ainda tinha jorrou por mim. Corri quase, ignorando a dor que subia pelas pernas enrijecidas pelo frio. Ao chegar à porta da sala, congelei. Lá estava ele. Alto. Largo. A silhueta familiar bloqueando a luz fraca. O mesmo homem de quem eu fugira décadas atrás. Ombros curvados, respiração pesada. Ele segurava Sigrid pelo braço, o rosto dela pálido, lágrimas riscando as bochechas. Elinor, disse ele, virando-se ligeiramente para mim. Você devia ter aberto a porta. A voz tinha a mesma calma cruel que eu lembrava. O mesmo tom que usava quando queria me fazer sentir pequena. Mas eu não era mais pequena. Solte ela, falei baixo, surpresa com a firmeza da minha voz. Ele riu. Um som frio, oco. Você tirou tudo de mim, e agora quer levar ela também? Eu não tirei nada, respondi. Eu me salvei. O aperto dele em Sigrid se intensificou.
Ela se encolheu. Mamãe? Foi tudo o que precisei ouvir. Entrei de vez na sala, mãos trêmulas mas sem recuar. Você não quer ela, falei baixo. É a mim que você persegue há anos. Sou eu que você odeia. Sou eu que você perdeu. Ele inspirou devagar, como se minhas palavras só o alimentassem. Você fugiu, disse. Se escondeu. Fingiu que eu não existia. Sim, sussurrei. Porque você me matava um pouco mais a cada dia. Outro passo. Mais um. Ele se retesou, puxando Sigrid para mais perto. Fique aí. Mas eu não fiquei. Continuei andando até estar tão perto que via a cicatriz no queixo dele, a que ele me culpava, a que marcava a noite em que finalmente escapei. Olhei direto nos olhos dele. Se quer acabar com isso, sussurrei, acabe comigo. Não com ela. Por um instante, a expressão dele vacilou. Só um instante. E nesse instante, Sigrid se mexeu. Rápida. Afiada. Desesperada. Torceu o braço, quebrando o aperto dele o suficiente. Corra, gritou. Não para si mesma. Para mim. Para nós duas. Segurei a mão dela. Ele avançou. Nós três nos chocamos, tropeçando para trás. Uma vela caiu da prateleira, rolando pelo chão. A chama tocou um tapete solto, pegando fogo na hora. Fogo. Crescendo rápido. Faminto. Ele tentou se equilibrar, agarrando os móveis. Mas a fumaça começou a nos envolver. O calor se espalhava veloz. As velhas paredes de madeira estalavam. Sigrid me puxou para a porta dos fundos, a que estava congelada antes. Mas agora, com o calor subindo, ela cedeu bastante. Ela empurrou o ombro contra ela. Abriu. Caímos na neve, desabando juntas. Puxei-a para os meus braços, apertando o mais forte que pude. As lágrimas dela aqueciam meu pescoço. Atrás de nós, o fogo se alastrava rápido pela casa. E através das chamas, o vimos. Parado perto da porta, tossindo, olhos selvagens de raiva e algo mais, algo vazio. Ele não nos seguiu. Não gritou. Apenas ficou olhando enquanto a fumaça o engolia. A casa que um dia guardara nossas memórias. Agora guardava o fim de um pesadelo. Os bombeiros chegaram depois, vizinhos correndo na tempestade. Gritos, luzes piscando cortando a noite. Tentaram salvar a casa, mas era tarde. Tudo virou cinzas até o amanhecer. Mas Sigrid estava segura. Viva. Tremendo nos meus braços, mas segura. Quando o sol finalmente nasceu sobre as montanhas, tingindo a neve de rosa e ouro, ela me olhou com olhos cansados. Mamãe, me desculpe por ter te empurrado. Segurei seu rosto com carinho. Você salvou minha vida, sussurrei. Salvou nós duas. Ela se encostou em mim, voz suave. Pensei que tinha te perdido. Envolvi-a nos braços e a segurei tão forte quanto a tempestade da noite anterior. Não, sussurrei. Você nunca vai me perder. Agora não. Nunca mais. E naquele momento, com a fumaça subindo atrás de nós e lágrimas congelando nas bochechas, algo mudou. Todos os anos fugindo. Todo o medo. Todas as sombras que nos seguiam. Terminaram. Sobrevivemos. Juntas. E às vezes, sobreviver é a vingança mais poderosa de todas. Se essa história te tocou, se mexeu com um pedacinho do seu coração, considere se inscrever. Compartilho mais histórias assim, histórias de força, perda e a coragem silenciosa que é preciso para continuar. Obrigada por escutar.